A santificação é uma obra que começa na graça, mas não termina nesta vida. Não é um ato instantâneo, como a justificação, mas um processo contínuo, uma batalha prolongada, uma transformação progressiva operada pelo Espírito de Deus na alma do crente. Muitos desejam vitória sem luta, pureza sem disciplina e crescimento sem mortificação do pecado, mas a Escritura não nos concede tais ilusões. A verdadeira santidade não floresce em terreno de negligência. Ela cresce onde há vigilância, oração e dependência constante da graça divina. O pecado, embora destronado, não está morto. Ele ainda resiste, ainda seduz, ainda luta contra a alma. E, portanto, o crente é chamado não apenas a crer, mas a combater, não apenas a receber a vida, mas a andar nela. Nesta mensagem, consideraremos a santificação não como um evento isolado, mas como uma obra progressiva de Deus no homem, na qual o Espírito Santo opera continuamente, conformando-nos à imagem de Cristo. Veremos que essa obra exige de nós negligência, submissão e perseverança, pois onde não há progresso, há perigo, e onde não há luta contra o pecado, há evidência de que a graça ainda não reinou plenamente no coração. A santificação é uma obra imediata do Espírito de Deus sobre as almas dos crentes, purificando e limpando suas naturezas da poluição e impureza do pecado, renovando neles a imagem de Deus e assim habilitando-os a partir de um princípio espiritual e habitual da graça para obedecer a Deus de acordo com o teor e os termos da nova aliança, em virtude da vida e morte de Jesus Cristo. Ou, mais brevemente, é a renovação universal de nossas naturezas pelo Espírito Santo na imagem de Deus, através de Jesus Cristo. Ou, mais brevemente, é a renovação universal de nossas naturezas pelo Espírito Santo na imagem de Deus através de Jesus Cristo. Daí resulta que a nossa santidade, que é fruto e efeito desta obra como terminada em nós, compreende o princípio renovado, ou imagem de Deus operada em nós, e assim consiste em uma santa obediência a Deus por Jesus Cristo, de acordo com os termos da aliança da graça, a partir do princípio de uma natureza renovada. Nosso apóstolo expressa o todo ainda mais brevemente, a saber, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, pois ele expressa tanto a renovação de nossas naturezas, como um novo princípio espiritual de vida e operação, com atuações para com Deus que são adequadas a essa nova criatura. Primeiro, a santificação é, como provado antes e confessado por todos, o trabalho em nós do Espírito de Deus. É nossa renovação pelo Espírito Santo, pela qual somos salvos. E é um trabalho físico real, interno e poderoso, como provamos abundantemente antes, e confirmaremos mais plenamente depois. Ele não nos torna santos apenas persuadindo-nos a sermos santos. Ele não apenas exige que sejamos santos, propondo motivos para a santidade, e nos convence da necessidade de santidade, e, portanto, nos move para persegui-la e alcançá-la, embora ele também faça isso pela palavra e seu ministério. É um grande atrevimento para qualquer um fingir possuir o Evangelho e, no entanto, negar uma obra do Espírito Santo em nossa santificação. E, portanto, tanto o velho quanto o novo pelagiano admitiram uma obra do Espírito Santo nisto. Mas o que é que eles realmente atribuem a ele? Eles atribuem meramente ao excitamento de nossas próprias habilidades, auxiliando e ajudando-nos no exercício de nosso próprio poder nativo. Quando tudo estiver terminado, isso deixa a obra como sendo nossa e não dele, e a glória e o louvor dela devem ser atribuídos a nós. Mas já provamos suficientemente que as coisas prometidas por Deus e efetuadas são realmente operadas pela suprema grandeza do poder do Espírito de Deus,
e isso será ainda mais particularmente aparente depois. Segundo, este trabalho de santificação difere do trabalho de regeneração, assim como acontece em outros relatos, mas especialmente em razão do modo como é trabalhado. O trabalho de regeneração, novo nascimento, é instantâneo, consistindo em um único ato de criação. Por isso, não é capaz de graus em nenhum aspecto. Ninguém é mais ou menos regenerado que outro. Todo crente no mundo é absolutamente assim ou não, e é igualmente, mesmo que haja graus em seu estado por outras razões. Mas essa obra de santificação é progressiva e permite graus. Alguém pode ser mais santificado e mais santo do que outro, que é ainda verdadeiramente santificado e verdadeiramente santo. Começa imediatamente e continua gradualmente. Essa observação é de grande importância e, se corretamente ponderada, atribuirá com muita luz para a natureza de toda a obra de santificação e santidade. E assim, eu vou desviar neste capítulo para tal explicação e confirmação, para que possa dar uma compreensão e um avanço nisto. Na Escritura, um aumento e crescimento na santificação ou santidade é frequentemente ordenado a nós e frequentemente prometido a nós. Assim, o apóstolo Pedro diz por meio de ordem, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 e 18, não caia, não seja derrubado da sua própria firmeza, mas cresça na graça. Não é suficiente não decair em nossa condição espiritual ou não sermos desviados e levados de um curso estável em obediência pelo poder das tentações, mas o que é exigido de nós é um esforço de melhoria, um aumento, um florescimento na graça, isto é, na santidade. E o cumprimento desta ordem é o que o nosso apóstolo recomenda em 2 Tessalonicenses capítulo do 1 ao 3, ou seja, o crescimento excessivo de sua fé e abundância em seu amor, isto é, o florescimento e aumento dessas graças neles, que é chamado de aumento que procede de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 19, ou com o aumento da santidade que Deus exige, aceita e aprova por suprimentos de força espiritual de Jesus Cristo, nosso cabeça. A obra da santidade, no princípio, é como uma semente lançada na terra, a saber, a semente de Deus pela qual nascemos de novo. E nós sabemos como a semente que é lançada na terra cresce e aumenta, sendo diferentemente cultivada e nutrida. Sua natureza é brotar e criar raízes, produzindo frutos. Assim é com o princípio da graça e da santidade. É pequeno a princípio, mas sendo recebido em um coração bom e honesto, feito assim pelo Espírito de Deus, nutrido e cultivado, cria raízes e produz frutos. E em ambos, tanto o primeiro plantio e o crescimento dela são igualmente de Deus pelo seu Espírito. Aquele que começa esta boa obra também a completará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. E ele fez isso de duas maneiras. Primeiro, aumentando e fortalecendo as graças de santidade que recebemos e nos enganjando no exercício. Há algumas graças cujo crescimento não depende de quaisquer ocasiões externas, senão em seu exercício real. Elas são absolutamente necessárias ao menor grau da vida de Deus. Tais são fé e amor. Nenhum homem vive ou pode viver para Deus, exceto no exercício dessas graças. Quaisquer que sejam os deveres que os homens possam cumprir em relação a Deus, se não forem estimulados pela fé e pelo amor, então eles não pertencem àquela vida espiritual pela qual vivemos para com Deus. E essas graças são capazes de graus e, portanto, são capazes de aumentar. Pois assim, lemos expressamente sobre pouca fé em Mateus capítulo 14, versículo 31, e grande fé em Mateus capítulo 8, versículo 10. Fé fraca em Romanos capítulo 14, versículo 1, e fé forte em Romanos capítulo 4, versículo 20. Ambas são fé verdadeira,
e elas são as mesmas em sua substância, mas diferem em graus. Assim, também há amor fervente, o amor que é relativamente frio. Mateus capítulo 24, versículo 12. Essas graças, portanto, ao levar adiante a obra da santificação, são gradualmente aumentadas. Então, os discípulos pediram ao nosso Salvador para aumentar sua fé. Lucas capítulo 17, versículo 5. Isto é, para adicionar a sua luz, conformá-la em seu assentimento, multiplicar seus atos e torná-la forte contra ataques, para que ela possa trabalhar de forma mais eficaz em deveres difíceis de obediência. Eles tinham uma consideração especial por isso, como é evidente no contexto, pois eles oram por este aumento de fé na ocasião em que o Salvador lhes ordena a frequentemente perdoar seus irmãos ofensores. É um dever que não é de todo fácil, nem agradável para a nossa carne e sangue. E o apóstolo ora pelos Efésios para que sejam enraizados e firmados no amor. Efésios capítulo 3, versículo 17. Isto é, para que pelo aumento e fortalecimento de seu amor, eles possam ser mais estabelecidos em todos os deveres de amor. Porque essas graças são as fontes e o espírito de nossa santidade. É em seu aumento, em nós, que a obra de santificação é continuada e a santidade universal é aumentada. E isso é feito pelo Espírito Santo de várias maneiras. Primeiro, excitando essas graças para ações frequentes, frequência de atos naturalmente aumentado, de fortalecer os hábitos de onde eles procedem. E esses hábitos espirituais de fé e amor são, além disso, pela designação de Deus. Eles crescem e prosperam no e pelo seu exercício. Oséias capítulo 6, versículo 3. A falta deste exercício é o principal meio de sua decadência. E há duas maneiras pelas quais o Espírito Santo excita as graças de fé e amor para atos frequentes. Primeiro, eles fazem isso moralmente, propondo objetos adequados para eles. Ele faz isso por sua ordenança de adoração, especialmente pela pregação da palavra. Ao propor-nos Deus em Cristo, as promessas da aliança e outros objetos apropriados de nossa fé e amor, essas graças são atraídas para seu exercício. Esta é uma das principais vantagens que temos ao atender à dispensação da palavra de maneira devida, a saber, ao apresentarmos às nossas mentes as verdades espirituais que são um objeto de nossa fé. E ao apresentar as nossas afeições às coisas espirituais boas que são o objeto do nosso amor, ambas as graças são aumentadas em frequentes exercícios reais. Estamos muito enganados se supomos que não temos nenhum benefício da palavra além do que retemos em nossas memórias, embora devamos trabalhar por isso também. Nossa vantagem principal reside na excitação que é dada à nossa fé e amor por ela, ao seu exercício adequado. Essas graças são mantidas vivas por isso, pois sem a pregação elas iriam decair e murchar. Nisto, o Espírito Santo toma as coisas de Cristo e as mostra a nós. João capítulo 16, versículo 14 e 15. Ele as representa para nós na pregação da palavra como sendo os objetos apropriados de nossa fé e amor. E assim, ele traz à memória as coisas ditas por Cristo. João capítulo 14, versículo 26. Isto é, na dispensação da palavra, o Espírito nos lembra das palavras e verdades graciosas de Cristo, propondo-as à nossa fé e amor. E nisso está o segredo com que os crentes lucram e prosperam sob a pregação do Evangelho, que talvez eles não estejam cientes de si mesmos. Por esse meio, muitos milhares de atos de fé e amor são prolongados por meio dos quais essas graças são exercidas e fortalecidas, e, consequentemente, a santidade é aumentada. Segundo, o Espírito faz isso real e internamente. Ele habita nos crentes, preservando neles a raiz e o princípio de toda a graça por seu próprio poder imediato. Por isso,
Todas as graças em seu exercício são chamadas de fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Ele os traz da raiz que ele plantou no coração. E não podemos agir com graça alguma sem a sua operação eficaz. Deus opera em nós tanto para querer quanto para fazer a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Isto é, não há parte de nossas vontades, isolada e separadamente dele em obediência, que não seja a operação do Espírito de Deus em nós, tanto quanto é espiritual e santo. O Espírito é o autor imediato de todo o ato, bom ou gracioso em nós, pois em nós, isto é, em nossa carne e de nós mesmos, somos apenas carne, não habita bem em nós. É por isso que o Espírito de Deus, habitando nos crentes, efetivamente estimula suas graças aos frequentes exercícios e atuações pelos quais eles crescem e são fortalecidos. Não há nada em todo o curso da nossa caminhada diante de Deus com que devemos ter mais cuidado de que não entristecer, não provocar esse bom e santo Espírito, pelo que ele deve reter seus auxílios, assistência graciosa de nós. Portanto, esta é a primeira maneira pela qual a obra da santificação é gradualmente levada adiante pelo Espírito Santo, excitando nossas graças às atuações frequentes, pelas quais esta graça são aumentada e fortalecida. Segundo, o Espírito aumenta a santidade em nós, provendo os crentes com experiências da verdade e da realidade e excelência das coisas em que se acredita. A experiência é a comida de toda graça, que cresce e prospera. Todos os gastos que a fé obtém do amor e graças divinos, ou de quão gracioso o Senhor é, aumenta sua medida da questão. Aumenta sua medida e estatura. Duas coisas, portanto, devem ser brevemente declaradas. Primeiro, que a experiência da realidade, excelência, poder e eficácia das coisas em que se acredita é um meio eficaz de aumentar a fé e o amor. E, segundo, que é o Espírito Santo que nos dá essa experiência. Para o primeiro, o próprio Deus expõe como a igreja com sua fé se tornou tão fraca quando teve uma experiência tão grande dele ou de seu poder e fidelidade. Em Isaías capítulo 40, versículo 27 e 28. Você não sabe? Você não ouviu? Como ou então você pode dizer que Deus te abandonou? E o nosso apóstolo afirma que as consolações que ele recebeu experimentalmente de Deus permitiram que ele cumprisse seu dever para com os outros que se encontravam em dificuldades. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Pois nisso provamos, ou realmente aprovamos, como estando satisfeitos, a boa e aceitável e perfeita vontade de Deus. E é para isso que o apóstolo ora em favor dos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Posso dizer que alguém não sabe como a fé é encorajada e fortalecida por experiências espirituais da realidade, poder e eficácia espiritual sobre a alma das coisas criadas, nunca foi feita participante de nenhuma delas. Quantas vezes Davi encoraja sua própria fé e a fé dos outros em suas experiências anteriores. Estes também foram implorando por nosso Senhor Jesus Cristo com o mesmo propósito em sua grande aflição. Salmos capítulo 22, versículo 9 e 10. Nenhuma outra consideração é necessária para evidenciar que o Espírito Santo nos dá todas as nossas experiências espirituais, mas isto, que todo o nosso consolo consiste dessas experiências. É seu trabalho e ofício administrar consolo aos crentes, porque ele é o único consolador da igreja. Agora, ele administra conforto de nenhum outro modo a não ser dando às mentes e almas dos crentes uma experiência espiritual e sensível da realidade e poder das coisas em que acreditamos. Ele não nos consola com palavras, mas com coisas. Não conheço nenhum outro meio de consolação espiritual e tenho certeza de que este nunca falha. Dê a uma alma uma experiência
um gosto do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, e qualquer que seja a condição dessa alma, ela não pode recusar-se a ser consolada. E assim, o Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5, pelo qual todas as graças são valorizadas e aumentadas. Terceiro, ele faz isso trabalhando imediatamente um aumento real dessas graças em nós. Eu mostrei que estas são capazes de melhorar, agora elas são originalmente o trabalho imediato e produto do Espírito de Deus em nós, como tem sido abundantemente evidenciado. E como ele primeiro trabalha e as cria, assim ele as aumenta. Agora, elas são originalmente o trabalho imediato e produto do Espírito de Deus em nós, como tem sido abundantemente evidenciado. E como ele primeiro trabalha e as cria, assim ele as aumenta. Portanto, aqueles que são débeis se tornam como Davi. Zacarias capítulo 12, versículo 8. Portanto, aqueles que são débeis se tornam como Davi. Zacarias capítulo 12, versículo 8. Isto é, aqueles cujas graças eram fracas, cuja fé era débil e cujo amor era lânguido, se tornarão fortes e vigorosos pelas provisões do Espírito e pelo aumento dado por ele. Escritura esta que nós consideramos principalmente em nossas constantes súplicas. Os escolásticos, depois de Agostinho, chamam isso de gratiam corroborantem, isto é, a operação do Espírito Santo no aumento e fortalecimento da graça recebida. Veja Efésios capítulo 3, versículo do 16 ao 17, Colossenses capítulo 1, versículo 10 e 11, Isaías capítulo 40, versículo 29. E esta é a causa principal e meios do aumento gradual da santidade em nós, ou de continuar a obra de santificação. Salmos capítulo 138, versículo 8.